Olá, pessoal. Muito bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Sejam todas muito bem-vindas ao Museu A Casa do Objeto Brasileiro. Eu sou Eduardo Sena, diretor executivo, e gostaria de lembrar a vocês que esse evento que nós estamos realizando hoje aqui é parte do Papo de Casa, uma programação mensal do museu, uma programação que hoje é especialíssima, pois além das conversas que são habituais aqui, que tem por objetivo trazer ao público temas caros aos objetivos do museu, e muitas vezes a gente faz, como hoje, uma conversa sobre a exposição que está sendo aberta. Hoje ainda a gente terá duas atrações artísticas incríveis que irão tornar esse evento ainda mais interessante. Eu gostaria de lembrar também que essa é uma programação realizada pelo museu em coparticipação com o coletivo das Rendeiras da Aldeia de Carapicuíba, que tem 20 anos de história, e essa é uma programação, como vocês poderão ver na comunicação visual do evento, financiada com recursos do Programa de Ação Cultural, o PROAC, do Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativas, que há muitos anos realiza esse edital e que é uma das mais importantes políticas de financiamento às dinâmicas e manifestações culturais de São Paulo. O programa, a exposição que nós vamos apreciar aqui é objeto de um projeto selecionado pelo coletivo dentro de um dos editais do PROAC, o que é um reconhecimento merecidíssimo do excelente e maravilhoso trabalho que elas realizam. O museu também tem a honra de executar, neste momento, 2 projetos oriundos de editais do PROAC, um deles de modernização e manutenção do espaço, que permitirá realizar ações de infraestrutura que deixam um legado permanente por equipamento, e outra que será uma exposição cujo nome é Música Artesanal, na qual temos a honra de contar com a curadoria do Benjamin Taube, que está inscrito na história do museu desde o início, participava ativamente do início do museu junto com a Renata Melão. Então, essa é uma programação que o museu tem a honra de receber, é uma exposição maravilhosa, que dialoga diretamente com aquilo que o museu vem se propondo fazer há quase 30 anos, e que então, tomará parte aqui do nosso espaço até o dia 11 de janeiro de 2026. E, por fim, e não menos importante, eu falei do PROAC, porque é importante ressaltar a importância das políticas públicas de cultura para o financiamento das ações. O museu tem um projeto inscrito na Lei Rouanet, um plano anual, da qual a gente aceita físicas e jurídicas. Quem quiser doar, no nosso site tem todas as informações, teremos um enorme prazer de tirar dúvidas de quem quiser a respeito. E, para finalizar, lembrar que nós temos aqui ao lado do Espaço Expositivo uma loja que vende a produção artesanal, a diversidade incrível espraiada pelo Brasil. Então, lá vocês vão poder encontrar muitas peças, inclusive das Rendeiras da Aldeia, que estarão à venda, e a loja por si só também, para quem não conhece, convido a dar uma olhada. É um mosaico dessa maravilhosa diversidade feita a muitas mãos no Brasil. E a loja tem peças de todas as regiões, de todos os biomas, enfim, vale a pena conhecer. Para não me alongar mais, eu vou então chamar para conduzir os trabalhos a Luciene Silva, que é coordenadora do coletivo Rendeiras da Aldeia e coordenadora também da Oca Cultural. Muito obrigado novamente, Luciene. Então, bom dia, boa tarde para todos. Primeiramente, a gente agradece a presença de todo mundo e é um prazer muito grande a gente poder trazer essa exposição tão bela e significativa para o nosso trabalho das rendeiras e da Oca. Então, estar nesse espaço também que tem tanta história, que tem tanta relação com o que a gente faz, né? É cuidar e trazer essa cultura brasileira à frente. E a gente abre, então, com o Boizinho da Aldeia. A gente vai ter duas atrações aqui musicais para a gente começar e abrir isso com alegria. Então, a gente começa agora com o Boizinho da Aldeia para trazer a alegria e a beleza dessa tradição que dialoga com o trabalho do Rendando Histórias. Esse boizinho é a tradição do cavalo marinho, que existe na comunidade da aldeia de Carapicuíba há 23 anos. Então, é uma manifestação cultivada por uma população pernambucana que vive nessa comunidade e que trouxe no seu matulão suas histórias, sua música, sua dança.
São Gonçalo do Amarante, São Gonçalo do Amarante, casamenteiro das moças, casamenteiro das moças. Foi casa dele primeiro, é casa dele primeiro, pra depois casar as outras, pra depois casar as outras. São Gonçalo diz que tem, São Gonçalo diz que tem duas filhas pra casar, duas filhas pra casar. Uma com filho do rei, uma com filho do rei, a outra com general, a outra com general. São Gonçalo foi à missa, São Gonçalo foi à missa, no seu cavalo alazão, no seu cavalo alazão. O cavalo deu um top, o cavalo deu um top, São Gonçalo foi ao chão, São Gonçalo foi ao chão.
Viva o boizinho da aldeia. Esse boizinho foi trazido para a comunidade da aldeia de Carapicuíba pelo mestre Edielson, que é filho do mestre Salustiano, uma das grandes referências do cavalo marinho pernambucano. E agora eu vou convidar as rendeiras da aldeia para a gente cantar um pouquinho também os cantos de trabalho. Então vamos lá? Viva o boizinho da aldeia! O Vinícius Marques e o Vitor de Biagi, que vão nos acompanhar. A gente vai, então, essas rendeiras, além de rendarem, né, a gente tem a tradição de cultivar os cantos de trabalho. Então, a gente vai tirar aqui com vocês um repertório de músicas cantadas por mulheres, Brasil afora. Elas cantam enquanto tecem, fiam, cosem e... Então, são os cantos de trabalho. Alguns desses cantos fazem parte da história de vida dessas mulheres que também cantaram nos seus lugares de origem.
Senhora, dona da casa, eu vim aqui pra cantar. Trago rendas e bordados pra sua casa enfeitar. Faço renda sorrendeira, faço renda de biquinho para botar na camisa do meu amor que é chiquinho. Da renda faço vestido, da renda eu faço laço para enfeitar essa gente com um beijo e um abraço. Faço renda sorrendeira, faço renda de brinquinho para botar na camisa do meu amor que é chiquinho. Rendeira de pesqueira, rendo desde pequenina. Da renda tenho memória da infância quando menina. Faço renda sorrendeira, faço renda de biquinho para botar na camisa do meu amor que é chiquinho. Mandei fazer um vestido com 7 metros de renda para esperar meu benzinho de longe lá da fazenda. Faço renda sorrendeira, faço renda de biquinho para botar na camisa do meu amor que é chiquinho. Aqui no Museu A Casa abrimos a exposição Renda e Cavalo Marinho, cantos com a tradição. Faço renda sorrendeira, faço renda de biquinho para botar na camisa do meu amor que é chiquinho. Faço renda sorrendeira, faço renda de biquinho para botar na camisa do meu amor que é Obrigada.
meu amor. Eu vou perguntar a ela se ela nunca namorou. Meu manjericão, dá 3 sopradinhas no meu coração. Meu galho de mal, meu manjericão, dá 3 sopradinhas no meu coração. Meu coração bate forte quando penso em você. Nos seus olhos vejo o mundo e no meu vejo você. Meu galho de mal, meu manjericão, dá 3 sopradinhas no meu coração. Meu galho de mal, meu manjericão, dá 3 sopradinhas no meu coração. Se eu soubesse que tu vinhas, eu mandava lhe buscar num balão todo de ouro, para o sol não te queimar. Meu galho de mal, meu manjericão, dá 3 sopradinhas no meu coração. Meu galho de mal, meu manjericão, dá 3 sopradinhas no meu coração. Eu queria ser agora um cavalinho de vento para ir a galopadas onde está meu pensamento. Você me leva, você morar, você me coloca nos braços do namorado. Minha mãe não quer que eu use, mas agora eu vou usar um lacinho de fita verde no jeito de namorar. Você me leva, você morar, você me coloca nos braços do namorado. Fico aqui no rasteirinho, viro o galho do caminho, que eu quero passear e tenho medo do espinho. Você me leva, você morar, você me coloca nos braços do namorado. Se eu soubesse de certeza que tu me tinhas amor, eu caía nos teus braços que nem sereno na flor. Você me leva, você morar, você me coloca nos braços do namorado. Meu amor não era esse, nem a esse eu quero bem, tô amando esse agora, enquanto meu amor vem. Você me leva, você morar, você me coloca
calçadinho de amarelo. Você me leva ao céu dourado, você me toca nos braços do namorado. Você me leva ao céu dourado, você me toca nos braços do namorado. E agora eu queria convidar para compor essa roda maravilhosa de mulheres incríveis aqui, a Ana Vaz, que trabalhou com a gente nesse projeto lindo, é a designer têxtil que desenvolveu, que fez o desenvolvimento criativo com o coletivo das rendeiras. Fez a direção criativa desse projeto. Vai compor essa roda linda com a gente. Agora eles vão. Os músicos voltam depois, viu, gente? A gente vai puxar aqui o bate-papo. Ana Vaz, pode sentar na pontinha? Por favor. Isso. E eu vou convidar também o Alexandre Russetti, que foi o responsável pela expografia, né? Que vocês vão ver daqui uns minutinhos. Lívia, puxa um pouquinho para cá, que o Alexandre vai sentar na pontinha. Isso. Então, a gente vai bater um papinho aqui com vocês sobre essa maravilha que daqui a pouquinho vocês vão ser convidados a acompanharem com a gente. Trabalho magnífico. Então, como foi dito, eu sou Lucilene Silva, eu sou coordenadora desse coletivo, né? Comecei esse coletivo em 2006, alfabetizando essas mulheres dentro do espaço da OCA Escola Cultural. E esse coletivo, ele nasce ouvindo a história dessas mulheres, então, mulheres que vieram de vários estados brasileiros para São Paulo. Então, tem a Lúcia, que é do Paraná, a Liane, que é de Pernambuco, Araçoiaba, Maria José, que também é pernambucana, Ana, que é da Bahia, o Ilma, que é a nossa mestra da renda, que também veio de Pesqueira, Pernambuco, uma cidade próxima de Poção, que é uma das maiores referências em renda da Renascença em Pernambuco. A Dalva, que veio da Bahia também. Fátima, que é do Paraná. Dona Ruth, que é a nossa costureira e canta com a gente também, é do Espírito Santo. E a Márcia, que é de Três Corações, Minas Gerais. Eu também sou mineira. Então, a gente conta aqui uma história desse Brasil que se encontrou para arrendar. Então, a OCA Escola Cultural é um projeto que está dentro da comunidade da aldeia de Carapicuíba desde 1996. Ele foi fundado por Maria Amélia Pinho Pereira, uma grande educadora que a gente teve no Brasil. Ela partiu em 2022. E a OCA nasce como um lugar que, como a Pel dizia, para se ouvir o Brasil. A gente está dentro desse município, que é a 5ª maior densidade demográfica do país, e é extremamente populoso por essas maravilhas, né, dessa diversidade do Brasil. Então, a OCA nasce valorizando a cultura desse lugar. Na OCA, a gente tem um Centro de Cultura Brasileira, que é coordenado pela Vera Taide. Fofão, que está ali também dançando o Cavalo Marinho, foi o primeiro educador da OCA. Esse Centro de Cultura Brasileira, ele vem fomentando a dança, a música, as artes visuais, né? E a gente tem também um Centro de Cultura da Infância, que vem valorizando o brincar, a cultura da infância, o repertório das brincadeiras. Esse Centro de Cultura da Infância, ele
começa a registrar o que as crianças brincavam. A partir desse registro, a gente descobre muitas crianças não alfabetizadas, e a partir da alfabetização dessas crianças, surgem mães que vêm para serem alfabetizadas. A primeira que chega é a Liane Lindolfo da Silva, que tem um filho que estava aqui puxando o cavalo marinho. Então, os filhos da Liane estão na OCA e a Liane também chega para ser alfabetizada. O olhar para a história dessas mulheres no processo de alfabetização nos aproxima da cultura delas, do valor que elas têm, né? Então, a Liane chega para aprender a ler, mas, na verdade, ela ensina muito mais do que aprende. Vai falar um pouquinho para vocês. Olá, boa tarde. Eu sou a Liane Lindolfo da Silva, pernambucana, cortadora de cana, e vim para São Paulo para sair do corte de cana, na verdade. E fui trabalhar em outras coisas. Meus filhos, junto com meu cunhado, conheceu a OCA e conheceram a Lucilene. E ele, como ele era maior, ele levava os meninos lá na OCA e buscava, e ficava lá fora esperando as crianças enquanto eles faziam as atividades lá dentro. E a Lucilene, vendo ele lá fora, se incomodou e convidou ele para entrar. E ele falou que tinha vergonha, que não sabia ler nem escrever, e as crianças lá, todos eles sabiam ler e escrever, e ficava fazendo as coisas, escrevendo, lendo. Aí a Lucilene falou para ele: eu te ensino. Aí ele entrou, a Lucilene começou a ensinar para ele. E ele falou para a Lucilene... Desculpa, gente. Segura. Segura. Ele falou para a Lucilene que a cunhada dele também não sabia ler nem escrever, se ele podia levar ela. Aí a Lucilene falou: claro, traga sim. Ele chegou em casa todo feliz, me falando: olha, lá na OCA, quando eu levo os meninos, tem uma moça que ensina a ler e escrever. Eu falei que você ia. Eu falei: mas eu não tenho tempo, eu trabalho o dia inteiro. Aí ele, todo tranquilo, falou: mas é de noite. Aí não teve como não ir, né? Aí eu fui, conheci a Lu, conheci primeiro a professora de arte, junto com a Vera. E quando eu cheguei na OCA, gente, foi uma coincidência. Que era a época de fazer o cavalo marinho e eles estavam fazendo arco, essa dança que vocês viram aí. E eu falei: nossa, é aqui que eu quero ficar, mesmo que eu não vá aprender a ler nem escrever, mas eu quero fazer isso aqui porque é da minha terra e é o que eu gosto de fazer e é o que eu sei fazer também, né? Aí a Lucilene continuou dando uma alfabetização para mim, aí eu fui trazendo a minha rua inteira. A minha rua, a maioria, todas são da China e também todos não eram alfabetizados. E nisso a gente formou um grupinho de alfabetização que tinha umas 15 pessoas, né, Lu? E a Lucilene, na época, ela estava fazendo canto de trabalho. E a gente ia em todos os shows, ficava na primeira fila cantando. Aí a Lucilene trouxe a ideia da gente começar a fazer o que a gente sabia. Eu sabia fazer nada, eu só sabia cortar cana e trabalhar. Aí veio uma que sabia costurar, outra sabia fazer crochê, outra sabia bordar. Aí a gente juntou as mulheres e começamos a fazer uns trabalhinhos manual. Aí a Lucilene falou: agora tem que cantar? E a gente não sabia cantar, a gente cantava lá no mato, lá na roça, no corte de cana, mas... Aí foi assim que nasceu a Acendeira da Aldeia. Aí a gente começou a cantar dentro da OCA e fomos para o mundo. E estamos até aqui agora, ó. Chegamos até hoje aqui, né, Lu? Obrigada, gente. Quando a Liane fala assim, a gente não sabia fazer nada, na verdade, na OCA, né, a gente que está há tantos anos dentro da comunidade, valorizando e descobrindo o que a comunidade tem, o que a gente sabe é que essas pessoas sabem fazer muitas coisas. E muitas vezes elas acham que não sabem nada, né? Então, por exemplo, o Ilma chega em São Paulo, sabendo essas maravilhas todas, né? E ela ficou alguns anos em São Paulo sem fazer renda, trabalhando, né, fazendo outros trabalhos que não a renda Renascença. Então, precisou alguém chegar para a Wilma e falar assim: Wilma, mas o que você faz é muito precioso, né? Então, eu acho que ações como essas, espaços como esses,
é como se fosse um espelho, né? Colocam um espelho na frente das pessoas para ajudá-las a enxergar a beleza que elas trazem, a beleza daquilo que elas fazem, né? O Wilma vai falar um pouquinho. O Wilma é a nossa mestra da renda, Renascença. Foi ela quem trouxe né, esse aprendizado para essas mulheres. Ela faz renda desde pequenininha e a gente tem o privilégio de tê-la conosco. É uma mestra mesmo. Na OCA, a gente tem tradição de... a gente mantém o cuidado de ensinar para as outras gerações. Então, a Wilma é uma grande professora. As crianças adoram aprender renda com ela. E ela também fala assim, eu não sei nada, não sou nada. Né? Mas, assim, não tem a dimensão da importância dela para esse trabalho. Esse trabalho só existe porque teve a Wilma, que aprendeu renda na infância e que né, aceitou estar conosco durante tantos anos, transmitindo os conhecimentos que ela né, traz. A Wilma é uma mestra reconhecida pelo Ministério da Cultura. Boa tarde a todos. Então, eu aprendi Renascença com idade de 9 anos. E logo que eu aprendi foi para ajudar em casa, porque eu sou a filha mais velha e tinha muita criança e minha mãe não podia mais trabalhar porque não dava. Então, eu aprendi Renascença assim, coisa de Deus. Foi rapidinho, e rapidinho eu me vi na feira com a minha mãe vendendo minhas peças. E cheguei aqui em São Paulo, fui trabalhar em malharia, na idade de 16, 17 anos. Trabalhei um tempo em malharia, depois meu marido trabalha em obra. Ele tinha uma cliente chamada Vida, e ela viajou para Pernambuco, e ela trouxe na lembrança dela várias peças por onde que ela passava. No meio desse saco de vários trabalhos, tinha uma toalhinha de Renascença. E ela me convidou para mim olhar os trabalhos dela, e eu fui ver. Cheguei lá, eu falei para ela, Vitor, eu sei fazer esse trabalho. Ela falou, esse trabalho lindo, Wilma. Aí encomendou uma blusa, 2, umas 5, mas para ela. Depois ela falou para mim, Wilma, eu posso te arrumar um dinheiro e você pode vender suas peças aqui em São Paulo. E eu pensei um pouquinho, falei, vou arrumar com meu marido esse dinheiro. O marido me deu dinheiro, comprei material e produzi, dentro de menos de um ano, várias peças e saí procurando feira. Encontrei feira. Com mais ou menos uns 10 anos depois, encontrei a Lucilene aqui na Praça da Manguaça, que eu fazia parte, trabalhava lá, e ela estava passando aqui na antiga FENAC, e ela me viu com a minha banquinha e me chamou para mim ensinar com as mulheres, com as mães. E eu fui para passar mais ou menos 3 meses na minha cabeça. Já faz quase... Estou reduzindo minha história muito. Faz quase 20 anos que eu estou com esse grupo, com todo mundo da OCA, a Kelly, a Vera, o Fofão. Eu fico emocionada porque passa um filme na minha cabeça quando eu cheguei na OCA. O que se passa hoje, amanhã, depois. Então, vocês me desculpem, minha adolescência, criança, por isso que eu fico muito emocionada. Olha, se a gente for ouvir as histórias, a gente fica aqui até amanhã ouvindo todas as histórias. Então, a gente vai continuar a conversa, e aos pouquinhos elas também vão trazendo né, um pouquinho das suas histórias. Tem muitas histórias bonitas aqui. A Maria José também chegou em São Paulo, ficou 35 anos sem rendar. E, de repente, viu as rendeiras na televisão e descobriu que tinham mulheres rendando pertinho da casa dela. Chegou, e na primeira vez que ela sentou, depois de 35 anos, lembrou absolutamente tudo, né, do processo da renda. Então, tem muitas histórias bonitas aqui por trás dessas mulheres. Eu vou convidar agora para falar um pouquinho a Ana Vaz, porque esse coletivo ele nasce
principalmente com o objetivo de cuidar dessas mulheres. Ele nasce para alfabetizar, e a gente começa a trazer na nossa memória o que a gente sabia fazer com as mãos, o que a gente cantava na nossa infância. E ao longo do tempo, essas mulheres foram trazendo o desejo de que esse trabalho pudesse ser uma forma de sustentabilidade, uma forma de que elas pudessem trabalhar em casa, de uma forma de que elas não precisassem sair às 5 horas da manhã de casa e voltar às 9, deixando os filhos com outras pessoas cuidando. Então, a gente começou a pensar como é que a gente pode transformar esse trabalho num lugar de cuidado, num lugar onde essas mulheres possam cantar, rendar, bordar, e também que elas possam sobreviver desse trabalho. Então, a gente foi encontrando no meio do caminho pessoas que foram construindo com a gente esse sonho. A Viviane Fortes, ela não pôde estar com a gente hoje, mas a Viviane Fortes é uma pessoa muito importante nesse processo. Ela é uma pessoa que tem feito trabalhos incríveis com as mulheres do Vale do Jequitinhonha, e que tem esse papel, né, de colocar um espelho na frente dessas mulheres e mostrar a força do trabalho que elas têm, e encontrar caminhos de desenvolvimento do coletivo e dos resultados têxteis a partir da identidade da história dessas mulheres. Então, a Viviane teve um papel muito importante e ela nos apresentou a Ana Vaz. A Ana Vaz é uma designer têxtil e que foi diretora criativa dessa coleção Rendando Histórias. E que, para a gente, foi um presente poder ter um olhar tão sensível e, ao mesmo tempo, trazendo uma novidade para o nosso fazer com a renda. Então, bem-vinda, Ana Vaz. Boa tarde, né, a todos. Não está funcionando? Mas fica mais pertinho. Obrigada, Lu. Melhorou? Melhorou. Então, pois é, gente, eu cheguei aqui, conheci as rendeiras, né, da aldeia através da Viviane Fortes, que nos tornamos amigas por conta de outros trabalhos, né, inclusive lá no Vale do Jequitinhonha. E quando eu cheguei, bom, primeiro eu falei para a Vivi, Vivi, vamos ver, eu não sei se eu vou conseguir, porque assim, a renda é tão preciosa, né, a renda renascença, assim, já tem uma história tão... enfim, né, a gente sabe, assim, eu falei, vamos ver, porque quando a coisa é muito preciosa, eu tenho até medo de mexer, né, essa coisa, enfim. Mas, ao mesmo tempo, uma vontade imensa de contar a história dessas mulheres, né, porque a renda, elas já faziam lindamente, mas tudo isso que vocês estão vendo aqui, né, essas tradições, a cultura delas, a história de vida, enfim, então foi como eu pensei, assim, de trazer, de que o que a gente fosse construir com a renda, que falasse sobre isso, né, sobre elas, para além do que a renda renascença significa, né, como essa manualidade assim tão antiga e tão importante, enfim, né? E aí eu pensei, eu via as meninas, né, e as mulheres, eu via personagens, assim, eu falei, eu gostaria de contar a história delas, então elas são personagem. Penso em objeto, né, elas já usavam a renda, né, como os forros, os forrinhos, jogos americanos, né, às vezes elas faziam já intervenções para marcas de roupas e tudo, mas isso não era sobre elas exatamente, né? Assim, tinha ali o trabalho delas, mas ainda não era sobre elas mesmo, assim. Então eu pensei nesse lugar de trazer as pessoas, de trazê-las e pensando nisso, pensei em máscaras, queria rendar máscaras e por uma questão, né, seria um objeto como objeto 3D, foi uma coisa bem intuitiva, né? E aí conversando com a Vivi, ela que já conhecia muito mais tempo que eu, né, o grupo e tudo, ela falou, Ana, tem uma história linda, né, do cavalo marinho, elas têm essa tradição.
E aí me compartilhou comigo o material, me mostrou tudo isso, e eu falei, gente, então vamos contar essa história juntando tudo isso, né? Não só as mulheres, mas principalmente a história delas, todas essas outras pessoas ali da OCA, do projeto, que estão envolvidas, né? E que estão há muito mais tempo, outras gerações envolvidas também, né? Na tradição aí da cultura do cavalo marinho, e que lá na aldeia ele foi carinhosamente apelidado de boizinho da aldeia, né? Então foi assim que nasceu, e fui conhecer então a Vera, né? Nos trouxe muito da história fui me aprofundando em tudo, né? Para trazer assim como que efetivamente isso se traduziria num objeto que pudesse representar, né? Trouxesse essa força, tudo isso, né? Que estava por trás, né? Nesse contexto todo. E foi assim, foi conhecendo, e aí a gente precisava transpor para o desenho. Aí Núbia, que está aqui, né, maravilhosamente, fez isso, que também é um cuidado que eu gosto de ter no meu trabalho, e que também quem me convidou, a Vivi, também tem isso, e a Lu, que assim, que os projetos, as pessoas sejam autônomas, né, que eles possam existir para além de uma intervenção, de uma presença de um designer, né, de alguém que chega e provoca, traz um convite para um movimento, mas que isso possa ficar, né, que eles sejam autônomos. Então, no próprio grupo, a gente, né, vai identificando. Então, a Núbia, na ocasião, ela fez os desenhos lindamente, ela fez toda uma pesquisa também, juntou, né, aquelas máscaras que já existiam dos mestres que já faziam para o cavalo marinho, que fizeram as que eles usam, né, no boizinho da aldeia. Então, eu fui entendendo escala, proporção, a gente foi conversando, a Núbia fez os desenhos lindamente. E aí, numa visita lá, depois que elas já estavam tudo lindo, eu falei, bom, gente, agora a gente precisa de trazer mais essa questão do 3D, né, do tridimensional, que era uma vontade que eu tinha, né, de isso mesmo, de sair dos limites, né, que muitas vezes tem ali no bidimensional, e que às vezes eu achava que a renda em si, eu queria transpor um lugar assim também, que as pessoas, que elas pudessem ser vistas de uma nova perspectiva, assim, né? Isso foi também para a materialidade. Falei, vamos trazer volumetria, vamos interpretar esses personagens como, né? E aí foi esse desafio que no grupo ali a gente foi fazendo com as próprias linhas que elas rendam. Então, né? Núbia foi trazendo ali os bigodes, as sobrancelhas. E eu falei, gente, óculos, personagens tinham óculos, né? E os olhos, a boca. Aí, o que vocês têm? Abriram a malinha delas lá, né? Aí elas tinham o porta-copos, tinham o próprio lacê, né? Que elas fazem a renda, e tinham que elas fazem um rococozinho. Como que chama quando vocês põem um rococozinho no lacê? Hã? Lacê caseado, né? Então a gente foi olhando para aquilo que já era do repertório delas, que elas já faziam, e fomos fazendo uma brincadeira ali de montar, construir, né, esses personagens para o 3D, para que eles então pudessem nascer efetivamente aí no 3D. E aí foi assim que a gente fez, né, construindo dessa maneira. E depois o coro, né, que sempre esteve pensando num suporte para esse trabalho, que ele pudesse, né, estar nesse lugar assim de, né, tá forte assim, presente, né? Eu pensei no couro, esse couro cru, que era o que era usado as primeiras máscaras, né? Os mestres construíam. Depois, hoje tem em outros materiais, né? Vocês vão ver lá em cima na exposição. Mas as primeiras máscaras, assim, as mais antigas, elas eram em couro, né? Nesse couro natural. Então isso foi para o suporte, né? Uma homenagem também, uma forma de honrar isso, é o suporte. E no final uma estrutura ali que vocês vão ver também, que faz o formato do rosto, e também um coroamento assim, né? Dessa estrutura e dessa história toda. E foi assim, né? De uma maneira
bonita, a gente sempre juntas e, né, no coletivo sempre, né, que é a proposta do grupo, e lindamente, né, cada uma trazendo ali o seu, né, brilhando da sua maneira, com a sua contribuição. É isso. Muito bom. A Núbia, que foi responsável por essa pesquisa, né, também, e dos desenhos. Eu vou convidá-la para vir falar um pouquinho aqui. E a Vera é a mestra do cavalo marinho na Oca. É uma pessoa que cultiva e que mantém viva essa tradição do cavalo marinho. Queria convidar a Vera também para sentar aqui com a gente. A Núbia vai falar um pouquinho do processo, né, Núbia? Porque a Núbia foi quem foi encontrando esse torno das máscaras, olhando para as máscaras em couro e as máscaras em papel. Como é que eu transponho isso para a renda? Então, a Núbia pode falar um pouquinho para a gente. Chega mais pertinho. Oi, boa tarde. A Ana já falou bastante, assim, está sendo, né, um trabalho muito rico, trabalhar junto com a Ana, mas eu estava sempre vendo o cavalo marinho, né, lá na Oca, com a Vera, mas quando a Ana propôs que fizéssemos as máscaras do cavalo marinho, aí eu fui dialogar com cada figura, né? Eu precisava dialogar com cada uma delas para depois ela ir para a renda, porque as figuras do cavalo marinho elas são feitas de couro, papel machê, com mãos masculinas, né? E trazer esse trabalho bruto para a renda, que é a delicadeza da renda, feita por mulheres, sem tirar as características e o simbolismo da máscara, foi assim um desafio muito bacana e muito rico trabalhar junto com a Ana. Aprendi muito com ela, trazer essa tridimensionalidade para a máscara. Hoje está na minha vida, né? Hoje as criações que eu faço hoje, eu procuro trabalhar dessa forma. Ficou uma coisa muito bonita. Enfim, é isso. Foi um ano de pesquisa, fazendo a pesquisa, dialogando com cada uma para saber, porque quando vê as máscaras, quando vê um desenho, é muito simples, sabe? São desenhos muito simples, mas tem muito simbolismo, e o trazer esse simbolismo para essa simplicidade que foi o processo bem bacana. Agora, o Alexandre Russetti, que foi o responsável pela expografia. Essa é a terceira exposição que a gente faz, né? A gente fez na Semana Criativa de Tiradentes, em Minas. A gente está aqui em São Paulo, mas a gente adora os mineiros, então a gente está muito em Minas Gerais. A gente também fez no Palácio das Artes. Essa exposição também foi para um espaço cultural em Genebra, né? O Consulado Brasileiro em Genebra levou essa exposição também, tanto o Consulado do Brasil em Genebra, quanto o Consulado do Brasil na Hungria. Então, essa exposição também já foi para outros lugares. E o Alex, ele está com a gente desde o começo, né? Ele vem ouvindo essa história, e de uma forma muito sensível, muito cuidadosa, muito respeitosa, respeitando o lugar de origem dessa tradição, dessas rendeiras. Ele transpôs, né, para as expografias, e essa expografia aqui ainda está mais especial ainda, essa história que a gente queria contar. Só para contextualizar, como é que nasce esse projeto das máscaras, né? Em que contexto? O coletivo Rendeiras da Aldeia fez 15 anos e a gente queria comemorar. Junto com esses 15 anos do coletivo, a Oca Escola Cultural fez 25 anos. E o Boizinho da Aldeia, que a Vera vai falar daqui a pouquinho, fez 22 anos. Então, a gente juntou essas três comemorações
numa única festa, que foi o desenvolvimento dessa coleção. E o Alex vai falar um pouquinho da expografia, do processo da expografia, e vocês se preparem, porque é de arrepiar o que a gente vai ver lá em cima. Gente, boa tarde. Sempre queria estar aqui junto de vocês. E aqui, nesse momento, a gente está tendo a oportunidade de mostrar essa história, essa coleção, de um modo mais ampliado, porque as duas primeiras experiências que a gente teve, a gente apresentou a coleção Rendando Histórias, né? As máscaras de renda. E quando a gente concretizou essa possibilidade de estar aqui no Museu A Casa, a gente teve um entendimento que a gente podia expandir essa história para poder, de fato, apresentar todo esse contexto de onde essa coleção nasceu. Então, a gente começa a contar essa história na exposição a partir do próprio processo, né, dessa sabedoria, desse fazer que as mulheres rendeiras detêm, e depois a gente atravessa e chega no cavalo marinho, no boizinho da aldeia, que é a grande inspiração para a construção dessa coleção. Então, a gente tem esse percurso, né, nessa narrativa aqui da exposição, em que a gente passa pelas mulheres, depois a gente atravessa o cavalo marinho, até encontrar a coleção de máscaras. E, dessa forma, a gente consegue contar essa história de uma maneira mais íntegra, né? E foi muito inspirador a construção aqui dessa expografia e dessa espacialidade. Esse dado fundamental no trabalho aqui da coleção de máscaras, que é essa busca por essa tridimensionalidade, né? Porque as máscaras que as rendeiras fizeram com a Ana, na verdade, elas nasceram de um entendimento, de um reconhecimento de que a máscara é esse objeto que, na verdade, ela está incorporando um sujeito, né? Tem um sujeito ali por trás dessa máscara, e esse sujeito, de alguma forma, assume também um novo papel a partir do momento que ele está usando essa máscara. Então, essa presença, né, que a máscara, de alguma forma, proporciona, a gente tentou trazer para a expografia. Ou seja, a construção desse espaço, vocês vão ver, é um espaço em que ele pretende incorporar o visitante nessa história e nessa experiência. A gente não tem, na verdade, painéis, como se fossem painéis rígidos, de modo que a gente se coloque numa condição relativamente distante, a gente esteja olhando simplesmente aquilo que está sendo apresentado. A ideia, a intenção é que a estrutura da expografia, ela nos integre nessa experiência, né? Que a gente possa experimentar essa história de uma maneira mais tátil, de uma maneira mais presente. Enfim, acho que essa é a ideia fundamental que guiou aí o nosso trabalho para contar essa história. E tem um elemento muito importante, que vocês vão ver também, que a gente não usou as paredes do museu para apresentar nada dessa história. Porque quando a gente chegou aqui no Museu A Casa, eu já conheci o museu de outro trabalho, e a gente pensando na aldeia jesuítica de Carapicuíba, que é o lugar, né, onde as mulheres trabalham, né, faz parte do cotidiano de vida delas, a gente entende que a aldeia é um lugar, que é uma experiência, né, aquela arquitetura, ela é uma experiência que transforma a gente. Quando a gente pisa na aldeia, parece que a gente desconecta de tudo que a gente passou antes e cai, de fato, num lugar que te transforma, assim, a partir do momento que você está ali dentro. Então, a ideia foi trazer para as paredes do museu, de alguma forma, a presença dessa experiência da aldeia. Então, a gente convidou um artista, que é o Zema Vieira, de um projeto que chama Fachada Frontal. Ele fez uma ilustração que, de alguma forma, apresenta a aldeia de Carapicuíba, e a gente tem, né, assim, a silhueta, né, da aldeia de Carapicuíba presente no perímetro do espaço aqui da exposição. Então,
a ideia é que o visitante, de alguma forma, ao entrar na exposição e pisar o chão da terra que está ali representado, ele possa, de alguma forma, viver um pouco, de alguma forma, essa experiência de quem está na aldeia, e uma certa pretensão, né, para que as mulheres rendeiras, para que a comunidade da Oca, para as pessoas que têm um cotidiano dentro desse lugar, possam, de alguma forma, também se reconhecer nesse espaço, né, que a gente propôs aqui. Então, a ideia é essa, e o convite para todo mundo é esse. E a Vera, né, que né, nos ajudou a construir nessa relação com o cavalo marinho, de entender essas figuras, porque a gente vai ver lá na exposição a força desse trabalho e quantos mestres da cultura popular, os mascareiros, nos inspiraram. Né? A Vera vai falar um pouquinho né, do cavalo marinho e desse lugar, né, desse diálogo com os mestres nessa exposição. Boa tarde a todas, todos e todes, né? Para mim hoje é uma celebração, porque a minha chegada na aldeia do Carapicuíba foi através de todo esse envolvimento, esse amor pelo cavalo marinho, como pernambucana, migrante nordestina. Então, reforçar aqui, né, com as rendeiras, alguém saiu do seu lugar para acontecer algo e fazer algo, inspirado do lugar que você veio. E acho que essa exposição, desde o início, que eu estou vendo sendo tecida, né, por alguns anos, conta essa história, porque a brincadeira do cavalo marinho, né, é desenvolvida por cortadores de cana da zona da Mata Pernambucana, zona, né, Mata Norte, e que tem o brilho no olhar, no peito e na resistência, que foi um pouco do que vocês viram aqui na dança de São Gonçalo, né? Cada elemento presente, um corpo que está com presença, as vestes, os trajes, os bordados, sempre tem a mão de alguém, tem alguém fazendo, tem alguém contando história. Então, todo momento que a gente fala do brinquedo, que é um brinquedo, né? Para os mestres, é uma brincadeira, mas é um brinquedo, e brincadeira é coisa séria. A gente tem na Oca, né, desde 1999, o nosso boizinho. Então, esse ano a gente faz 26 anos, né, se eu não estiver calculando bem, é 27, que essa brincadeira está presente. E hoje vocês também viram aqui diferentes gerações que se envolveram e que brincaram e que estão trocando, né? Então, a gente vê o pensar na máscara, como foi dito aqui, a máscara, o mascareiro, os mestres, muitos deles que vocês vão ver lá também, como o Alex falou, pisaram na Oca. Isso também é algo muito legítimo, né? Assim, não só a inspiração nos mestres, mas o mestre Grimário, o mestre Salustiano, o mestre Aguinaldo, né? O mestre Rafa aqui da Rabeca, que é nosso mestre da Rabeca, também, né? Está presente na brincadeira lá em cima. Então, assim, a máscara é o lugar onde a figura vai se revelar, a figura vai se apresentar. E não existe cavalo marinho sem máscara, né? Não existe cavalo marinho sem banco, que vocês viram aqui os instrumentos. Não existe cavalo marinho sem um brincador, que é aquele que brinca. E eu estou fazendo questão de falar dentro da linguagem dos mestres e dos terreiros. Por quê? Porque figura não é personagem nem é tipo, é figura. E figura usa máscara de cavalo marinho. Então, isso é muito legal. E ter vindo para o Museu do Objeto, né, eu acho muito interessante. Ontem eu fiz uma reflexão, né, que são muitos fazeres manuais. E quando ele vem para cá, eles têm uma celebração de que é possível a máscara do mestre no terreiro, na Zona da Mata, está no Museu do Objeto. Acho que essa transição, esse deslocamento dos fazeres dos mestres, de onde são, e as mestras, chegar aqui, acho que isso é fundamental nessa exposição. É a possibilidade de saber que qualquer fazer da cultura popular brasileira pode estar nesse lugar. Então, o nosso brinquedo, eu acho assim, que venho, né, desde o início acompanhando, aprendendo, ensinando, trocando. Acho que o maior recado do Boizinho da Aldeia é a possibilidade que a cultura brasileira ela pode estar em qualquer lugar, vindo de qualquer região do Brasil que a rendeira representa. Isso é super bonito, né? O Brasil está aqui,
E o museu acolheu esse lugar. É um museu vivo, né? Onde tudo acontece, música, dança. Então, fico muito feliz. Para mim é uma comemoração que foi por essa porta do Cavalo Marinho que eu cheguei no território dessas pessoas. E agradeço essa comunidade por ter me acolhido por mais de 2 décadas, para sustentar tudo isso junto com todos. Ali tem educadores dentro da brincadeira que foi presente hoje, tem fundadores, tipo Fofão do Frevo, tem crianças começando, tem monitores, tem 2 educadoras que são 30 anos quase de OCA, puxando os arcos, Kelly Silva, Natália. Então, todos merecem uma celebração no dia de hoje, que rendeira e boi deu certo. Muita gratidão mesmo a essas gerações que vêm continuando. A gente tem feito um exercício, né, poderoso nesses anos todos, que quando eu vejo Kelly e Natália, que estão ali no cantinho atrás, elas foram crianças que dançaram o cavalo marinho e hoje elas estão ensinando outras crianças a dançarem o cavalo marinho. Essas mulheres que foram crianças rendando, hoje estão ensinando outras crianças a rendarem. Então, isso, a gente às vezes não tem dimensão do tamanho disso, mas daqui a algumas décadas a gente vai saber, né? Então, é um privilégio muito grande a gente poder estar aqui contando essa história para vocês e trazendo, né, para que São Paulo possa ver. A gente tem um encontro anual de rendeiras, que a gente vem fazendo esse exercício também com o objetivo de que outras mulheres, como Maria José e Wilma, que guardaram na mala a sua história e precisaram que outras pessoas dissessem para elas: olha, a sua história faz muito sentido, o que você faz com as mãos tem muita importância, né? Então, a gente vem fazendo esse exercício. A gente já está quase na hora da gente matar a nossa curiosidade de ver a exposição. Eu queria perguntar se alguém tem alguma pergunta, se alguma das rendeiras que não falaram, se elas querem falar. Ah, verdade, muito importante. Nesse processo da exposição, a gente fez também um filme. Esse filme, que está disponível, está integrado à exposição, ele conta a história desse processo. Ele mostra nosso diálogo dentro da aldeia, com essas mulheres rendando e essas massas compondo, né, esse processo. Então, é um filme também que foi, né, dirigido pelo Alexandre Russetti. Foi um processo incrível, porque essa aldeia, gente, é uma aldeia de 1580, é a única aldeia jesuítica do Brasil que está intacta, está inteira, preservada. E ela, antigamente, o chão era um chão de terra batido. E o Alex, quando a gente foi fazer esse filme, o Alex falou: gente, nós precisamos transformar essa aldeia no que ela é de verdade. Então, a gente pintou esse chão com terra e a gente remeteu, né, trouxe a aldeia para o lugar que ela foi quando ela nasceu. Então, é um filme também lindíssimo, que traz o cavalo marinho, o boizinho da aldeia, as máscaras e as rendeiras. Traz, na verdade, um encontro de todas essas figuras, de todos esses rostos, de todas essas máscaras. Então, é um filme também lindo, que vocês vão poder apreciar aqui. E para a gente ir encerrando, porque a gente tem um coquetelzinho também gostoso, preparado pela Lil, que também é da OCA. A gente trouxe a OCA inteira para cá hoje. Mas antes da gente partir, a gente vai cantar mais uma juntos. Então, antes do Vinícius e do Vitor retomarem, para a gente fazer mais uma música e seguirmos em cortejo para a exposição, queria saber se alguém gostaria de fazer alguma pergunta. E eu vou chamar também, para ir chegando aqui pertinho da gente, o André Motilha, que esteve com a gente na montagem dessa exposição, que teve um papel muito importante nesse processo. Foi um processo muito leve, muito gostoso, e eu acho que o resultado, porque a gente reuniu pessoas leves, né, que acreditam naquilo que a gente está fazendo. Então, o André vai chegar pertinho aqui com a gente.
E vou abrir para vocês perguntarem. A gente tem aqui também, gente, nas imagens que compõem essa exposição, a gente tem imagens, né, do coletivo Oca, mas a gente tem imagens do Rinaldo Martinucci, que foi também o diretor de fotografia desse filme, e que é uma pessoa que vem acompanhando esse coletivo, registrando, ele está registrando hoje também, e que vem acompanhando esse coletivo e fazendo, né, essas imagens lindas que estão nas nossas exposições, estão nos nossos filmes. Rinaldo, você também pode vir aqui um tiquinho, sentar aqui pertinho da gente. Senta aqui do meu ladinho. E, gente, se eu estou esquecendo de alguém, Vera? Vera é ótima para me ajudar a lembrar. O Rafa da Rabeca também, fica aqui pertinho da gente, que nós vamos subir em cortejo daqui a pouco. E toda a equipe Oca, gente, que vem fazendo essa história junto com a gente. O Pedrinho, que está ali, que foi criança na Oca e hoje é nosso técnico de som, que nos acompanha em todos os lugares. Então, são muitas gerações que aprendem e que vão transmitindo, né? Fofão, bora todo mundo. Vem embora, Fofão, também. Júlio Bonde, que é o presidente da Oca. Natália, Kelly. Vamos todos chegar aqui? Todo mundo juntinho? A Lília, que fez a produção. Vem chegando todo mundo. E a gente vai abrir, então, para saber se mais alguém tem perguntas, tem comentários para a gente. Todo mundo canta verso. Se alguém do público tem perguntas, e a gente vai, né, partir para o finalzinho para a gente visitar juntos essa exposição e participar do coquetel. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, a gente está aqui às horas. Pode fazer. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Dora Sugimoto. Eu trabalho com economia solidária no governo federal. Mas aqui eu estou como visitante, estou encantada e quero cumprimentar todos e todas pelo trabalho, pela união, que é uma coisa que já vem de geração a geração. Isso é uma riqueza que não tem preço para a gente avaliar. Eu só queria cumprimentar e colocar a gente da economia solidária à disposição. A gente pode conversar, porque assim, realmente eu vim como visitante, vim ver minha família e estou encantada com o encantamento de vocês e quero parabenizar e me colocar à disposição. Mais alguém? Então, eu vou convidar o Vinícius Marques e o Vitor de Biagi para a gente fazer a última música e nós seguimos juntos para visitar a exposição. Agora ficou apertado, a gente pode fazer aqui todo mundo. Fofão, Nath, Kelly, Raíssa. Também, bora para cá? E cadê os meninos? Que a gente vai terminar junto. Iago, que é Lucas. Vamos ficar em pé aqui atrás da gente. E a gente vai convidar todo mundo para cantar junto. Os cantos, né, de trabalho são feitos de forma coletiva. E quem tiver vontade de jogar um versinho também pode. Tá bom? Vamos lá.
sua mão para eu dar um aperto nela, para ver se ainda está como de primeiro era e serenar. Sereno de amor, sereno de amar, por causa da morena, não moreno me acabar serenar. Essa noite eu dormi fora, esqueci o cobertor, deu um vento na roseira, me cobriu toda de cor. Serenar, sereno de amor, sereno de amar, por causa da morena, não moreno me acabar serenar. Lá no céu tem 3 estrelas, todas 3 em carreirinha. Uma sua, outra é minha, outra é da Virgem Maria. Sereno de amor, sereno de amar, por causa da morena, não moreno me acabar serenar. Dormi, nem meu sono, pensar e imaginar que meu amor tem outro dono a serenar. Sereno de amor, sereno de amar, Lúcio, vem também. Moreno me acabar serenar. Menino dos olhos verdes, do dente de porcelana, um beijo da sua boca me sustenta uma semana. Serenar, sereno de amor, sereno de amar, por causa da morena, não moreno me acabar serenar. Esse brinquedo rendado é o cavalo marinho, veio lá de Pernambuco, abrindo nosso caminho. Serenar, sereno de amor, sereno de amar, por causa da morena, não moreno me acabar serenar. Sereno de amor, sereno de amar, por causa da morena, não moreno me acabar serenar. Queria dizer um verso, mas eu não me lembro agora. Vou mandar só um beijo para a Vivi e pra Flora serenar. Sereno de amor, sereno de amar, por causa da morena, não moreno me acabar serenar. A gente queria agradecer a toda a equipe do Museu A Casa, que trabalhou com a gente, né, durante todo esse processo, com muito cuidado, muito carinho, muito respeito. Então, parabéns também para toda a equipe de produção, a equipe de comunicação, toda a equipe o educativo, toda a equipe do Museu A Casa, uma salva de palmas também. E agora a gente vai seguir cantando juntos para a exposição. Simbora, Vini! Bora lá? A capela aqui, vamos lá? Obrigada, Pedrinho, obrigada a todo mundo. E o Rafa também, bora com a gente, que a gente vai subir junto aqui para a gente visitar a exposição.